sabia que é possível mandar manipular cosméticos? Isso você já sabia. E medicamentos? Sim, aqueles que você compra em drogarias também podem ser manipulados. E mesmo os tradicionais, que vêm em cápsulas, podem ser fracionados em doses menores, tudo isso com muita segurança. E quem vai falar mais sobre esse assunto com a gente, está aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba hoje, é a farmacêutica e é responsável pela Fitofarma de Araçatuba, a Tatiana Terçariol. Tatiana, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, por aceitar o convite para vir nessa entrevista. Bom dia, Suelen. Bom dia, Jonathan. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Vamos lá. A manipulação de fórmula sempre esteve associada à personalização. Hoje, com a tecnologia, Perdão, me perdi aqui com o Jonathan. Hoje, com a tecnologia, até que ponto a gente consegue adaptar um cosmético ou um medicamento à necessidade individual de cada pessoa? Eu acho que esse é o grande diferencial da manipulação e é o que realmente me fez mudar de área e foi o ponto-chave assim, para eu me apaixonar pela manipulação. Você tem nas suas mãos inúmeras possibilidades, né, de individualizar a formulação, o tratamento do paciente e conseguir resultados muito mais expressivos do que trabalhar com medicamentos industrializados ou cosméticos industrializados, por exemplo. Você acredita que no Brasil ainda há muito preconceito ou desconhecimento sobre o uso de medicamentos manipulados? O que falta para as pessoas perceberem as vantagens? Eu acho que sim, mas eu acho que esse cenário tem mudado bastante também. Desde a pandemia, a gente tem percebido que as pessoas estão cada vez mais buscando informação e se conscientizando a respeito da prevenção, né? Hoje a gente fala muito do tratamento da não doença. Já existem inúmeros estudos a respeito disso. As pessoas estão cada vez mais interessadas em longevidade, em envelhecer bem, em ter qualidade de vida. Então, cada vez mais elas estão buscando alternativas ao que foi imposto, né, durante muito tempo. A manipulação, ela entra nessa frente, então as pessoas estão buscando cada vez mais isso, justamente porque na indústria a gente não encontra a gama de possibilidades assim, que a gente tem na manipulação, né? Tanto de dosagens quanto de associação também entre as fórmulas, né? Sim. Na indústria, eles trabalham prioritariamente tratando sintomas, né? Que é aquela medicina clássica, assim. Então, a gente sempre tratou sintomas, tratou a doença em si. Aí, agora, cada vez mais os profissionais têm buscado tratar a causa, né? Dessas doenças, dessas patologias e manter a saúde e a qualidade de vida desses pacientes. Tatiana, quais são as inovações ou o que existe de mais surpreendente, assim, que as pessoas nem imaginam no caso da manipulação de fórmulas? Eu acho que o que a gente tem feito e que tem melhorado a vida de muita gente, assim, principalmente a reposição hormonal, que era um tabu há um tempo atrás. Isso foi implementado primeiro lá nos Estados Unidos, foi trazido para o Brasil relativamente há pouco tempo, e os profissionais têm utilizado muito, né, essa questão da reposição dos hormônios. E aí outras coisas que as pessoas não imaginam é que numa farmácia de manipulação é possível, por exemplo, aviar suplementos em diversas formas farmacêuticas. Formas farmacêuticas são cápsulas, comprimidos, né, que são os habitualmente conhecidos pela população em geral, mas a gente consegue fazer, por exemplo, uma suplementação em chocolate, a gente consegue fazer uma suplementação em goma, a gente consegue fazer um shake, a gente consegue melhorar a aderência do paciente para o tratamento. Principalmente falando, eu acho que é importante salientar, hoje em dia a gente trata muito criança, né? Criança com alguns, com autismo, TDAH, que tem que fazer suplementação de diversas vitaminas, minerais, e eles têm a questão, né, da restrição, da seletividade. Então, é importante a gente ter essa troca com o paciente, né, com os responsáveis,
com os profissionais e a gente chegar num consenso do que melhor a gente consegue fazer para aquele paciente. E aí dá para manipular, por exemplo, esses nutrientes no chocolate ou na gominha de bala, alguma coisa assim? Sim, a gente consegue. É claro que cada formulação tem sua particularidade, então, assim, tem a questão do gosto, algumas coisas, mesmo você tentando mascarar muito no laboratório, em relação ao gosto mesmo, né, o cheiro, você não consegue 100%, mas você consegue melhorar muito, né? Então, assim, uma criança é muito difícil. Eu tenho 3 filhos pequenos, assim, é muito difícil eu falar para o meu filho, mesmo o maior que está com 7 anos, tome uma cápsula, por exemplo, ou tome 2 cápsulas. É muito difícil que você consiga isso. Então, a gente consegue isso através de xaropes, de gomas, de chocolate, a gente consegue veicular sim. E consegue colocar várias coisas ali numa fórmula só, né? Sim, sim. Eu acho que também é um dos grandes ganhos da manipulação. Você consegue juntar muitos ativos, né, muitos insumos numa única formulação. E aí isso traz muita praticidade, né, para o tratamento. Não precisa tomar 300 cápsulas, né? Exatamente. Ou comprimidos. Exatamente. O que as pessoas hoje em dia mais procuram na farmácia de manipulação? Na Fitofarma, exatamente. Aqui no Brasil, a gente é conhecido mundialmente pela questão da estética, né? Eu acho que a gente está à frente de muitos países em relação a isso. Então, eu acho que o carro-chefe é a questão da estética. Então, tanto cosmecêutico quanto emagrecedores. No nosso caso, lá na Fitofarma, a gente trabalha muito a parte de nutrologia. Então, a gente atende um público muito de academia, fitness, assim. Então, assim, com certeza, para nós, é o maior público, assim, é a maior demanda, né? Mas existe também uma procura, hoje em dia eu percebo isso, maior, por causa dos médicos também, que acabam beneficiando o paciente com tratamentos mais personalizados. Então, às vezes, a gente sai do consultório com um monte de fórmula para manipular, mas tudo personalizado, né? Sim. Graças a Deus, isso tem mudado também. Então, os prescritores mais jovens, eles já vêm com essa mentalidade, né? A gente chama da medicina integrativa, de tratar o paciente como um todo. Então, você vai no médico, ele vai olhar o seu intestino para ver se está tudo ok. Ele pede, você sai de lá com 45 exames para fazer. Mas é para ter uma avaliação completa mesmo, né, da sua saúde. E aí, esses médicos tendem a tratar mesmo, de forma bem individual. A dose que ele vai prescrever para a Suelen é muito diferente da dose que ele vai prescrever para a Tatiana. Então, isso a gente não encontra pronto na drogaria, né? A gente realmente precisa abrir mão, né, e lançar a mão da manipulação. Tem uma coisa que eu não sabia e fiquei sabendo ano passado, muito recentemente, é que as farmácias de manipulação, elas também fazem o fracionamento de medicamentos comerciais que estão nas drogarias para reajustar aquela dose também. Muitas vezes precisa de uma receita do médico, mas dá para fazer esse fracionamento também do que a gente ficar cortando ali o medicamento, sim, ou abrindo as cápsulas e tirando um pouquinho, né? Sim. Não, é possível. É claro que a gente tem uma legislação, né, que rege o nosso segmento, mas assim, dentro das possibilidades, o que acontece? Às vezes o médico precisa iniciar um tratamento com o paciente e a dose que existe pronta, né, na drogaria do produto comercial, ela não atende aquele paciente. Então ele precisa, de repente, começar com uma dose menor, que é o caso do Venvance, que eu acho que hoje é o mais comum, assim. Ele precisa começar com uma dose menor. Então, nesses casos, a gente pode, sim, fazer o fracionamento, só que a gente precisa de uma carta do médico, né? Indicando qual o motivo, justificando esse fracionamento, e aí, assim, a gente consegue ajustar isso para o paciente. E voltando para as fórmulas personalizadas, qual fórmula ou de qual setor ali, qual área é a sua queridinha, que você tem orgulho, fala assim, nossa, essa fórmula é o meu orgulho aqui na Fitofarma? Eu acho que todas, assim, da parte de suplementação. Diferente de vários colegas que eu tenho na área magistral, que são bem apaixonados por cosméticos, eu sempre gostei da ideia de tratar o indivíduo de dentro para fora.
Então, assim, eu não acredito muito que passar um creme para celulite é o que, que vai resolver a vida do paciente. Eu acho que tem muita coisa para a gente alinhar antes de chegar no creme, que é um plus no tratamento, sabe? Então, essa parte de suplementação, de verificar os níveis adequados das substâncias, né, no paciente e melhorar essa qualidade de vida é realmente o que me motiva, assim. Doutora, tem uma pergunta aqui do Everson Lopes Stabile. Ele quer saber se os manipulados têm preço maior ou menor do que quando compra um industrializado. Isso depende. É uma crença que os manipulados são mais em conta, né, mais baratos do que os medicamentos prontos, industrializados, mas não é essa a questão. Existe sim, quando a gente fala em indústria, eu trabalhei muito tempo em indústria, eles investem milhões em propaganda, eles investem milhões para patentear um produto, em pesquisa. Então, tudo isso, todo esse investimento, ele é embutido no valor do produto. E é certo que a manipulação não tem esse investimento todo, por isso a gente consegue valores mais acessíveis em alguns casos. Alguns casos, os produtos que a gente oferece nem tem na indústria. Então, assim, em alguns casos é verdade, sim, que a gente consegue preços menores, mas essa não é uma verdade absoluta. E, assim, eu gosto de frisar sempre para o paciente que não é essa questão, sabe? O que a gente tem a oferecer é diferente do que a drogaria tem a oferecer. Porque às vezes a pessoa chega lá e fala, nossa, mas isso aqui exatamente é mais caro do que na farmácia. Isso. Mas por quê? Porque quando eles vão fazer isso em escala industrial, eles conseguem diluir o valor por uma quantidade de produto muito maior do que a gente. A gente tem que fazer um remédio, um medicamento para a Suelen. Então, o preço, nesse caso, acaba saindo até mais caro. Mas aí a fórmula também é diferente do que é oferecido pela indústria, né? Eu ia perguntar agora sobre isso. Quando a gente fala sobre medicamentos manipulados, que podem ser mais ou menos seguros que o industrializado, acaba gerando essa dúvida nas pessoas. Como que a farmácia de manipulação garante que a qualidade é igual ou até superior ao produto industrializado? É super legal você ter tocado nesse assunto e eu queria deixar as pessoas bem tranquilas em relação a isso, porque eu já estive dos dois lados, assim. A gente recebe fiscalizações periódicas, a gente tem que comprovar via controle de qualidade, né? Todo o processo que é feito, né, durante o processo de manipulação. Então, a gente tem alguns órgãos que nos fiscalizam, são eles Vigilância Sanitária, né, que é da cidade, que é local, a Anvisa, a gente presta contas para a Anvisa também. A gente tem, em alguns casos, algumas substâncias controladas pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, e todo o trâmite que é feito dentro da indústria, ele é reproduzido dentro da farmácia magistral. Tudo que uma indústria grande tem que prestar contas para os órgãos competentes, nós, pequenos que somos, também temos que prestar a mesma conta. Então, assim, no laboratório de sólidos, por exemplo, que talvez seja uma dúvida, né? Quando a gente faz as cápsulas, que a gente faz a encapsulação, a gente faz a pesagem, a gente faz a encapsulação, depois desse processo de encapsulação, a gente passa por um processo de controle de qualidade que chama peso médio. Lá, nesse processo, que é obrigatório para todas as fórmulas, a gente consegue certificar que a dose em cada cápsula está correta. Então, a gente chama de teste de uniformidade, né? A gente tem que garantir que em cada cápsula a gente tem a dose correta prescrita. E isso é feito em todas as cápsulas que a gente manipula. Nossa, eu ia fazer essa pergunta logo depois, mas você já respondeu. Que o que acontece nos bastidores, perguntando o que acontece nos bastidores da farmácia de manipulação que as pessoas desconhecem. Então, é todo esse cuidado, é bastante gente ali para olhar, para conferir. Sim. Fora os monitoramentos, a gente precisa de monitoramento de umidade, monitoramento de temperatura, né, dos ambientes. A gente faz calibração dos equipamentos, isso tudo é fiscalizado, eu preciso prestar contas disso. Então, assim, não é uma coisa que a gente... Eu não sei se algumas pessoas têm ideia de que a gente abre uma farmácia e vai lá e faz o que a gente quer, mas não é bem assim. Coloca qualquer coisa dentro das cápsulas, a gente tem legislação, né, que rege o nosso segmento. Nós podemos comprar matérias-primas apenas de fornecedores qualificados.
Então, essa qualificação também é vistoriada, a gente tem laudo de tudo, a gente tem nota fiscal de tudo, e isso é uma coisa que eu, para os meus pacientes, para os que eu atendo, eu sempre converso muito, sempre deixo muito aberto, sabe? Para quem quer ver laudo, para quem quer ver teor de alguma substância em específico, com os médicos também, sabe? Olha, você quer ver o laudo. Então, assim, é muito transparente isso. O Everton, perdão, escreveu aqui no Facebook, Everson, meu irmão tem síndrome de Down e essa opção de fazer o remédio de forma líquida ou sachê é excelente. Com certeza, a gente consegue ajudar inúmeros pacientes dessa forma, sabe? E eu fico muito feliz por isso, porque tem pacientes que passam por muitas dificuldades por não conseguirem aderir o tratamento. Então, o médico sabe o que o paciente tem, ele tem o diagnóstico, né? Ele tem o tratamento para ele e o paciente não consegue aderir. Então, assim, é imprescindível, sabe, que a gente consiga ter essas alternativas para ajudar, né, as pessoas. Tatiana, e tem também a opção de quem tem alergia, né, a algumas substâncias, ou mesmo ao glúten, à lactose. Na farmácia de manipulação, é possível fazer isso de forma personalizada sem esses ingredientes, né, essas substâncias que provocam alergia? Sim. A gente chama de clean label, né, é o rótulo limpo. Então, hoje em dia a gente tem inúmeras opções de cápsulas veganas, excipientes, né, que fazem parte da formulação, não tem ação terapêutica, mas são coadjuvantes ali na formulação, que eles são extremamente inertes. Então, a gente consegue adequar tudo para ser o mais limpo possível para o paciente. É importante ressaltar aqui uma coisa que está me chamando a atenção. Quem está assistindo a gente pelo Facebook consegue ver, mas quem está ouvindo pela rádio não. Então, por isso que eu vou fazer essa observação. É que a Tatiana é linda. Ela tem uma pele maravilhosa, um cabelo lindo. Então, realmente, acho que as fórmulas ali fazem efeito mesmo e são de qualidade. Porque ela é muito bonita pessoalmente, está em forma. Olha, realmente as fórmulas ali estão fazendo muito efeito, porque ela é o próprio cartão de visitas ali da farmácia. Que 3 filhos aqui, ó, pequenos ajudam, viu? Mas assim, às vezes a gente se descuida, a gente fica sem disposição, porque fica ali só cuidando do filho. Então, ó, os nutrientes que ela falou bastante no começo estão fazendo bastante efeito aí, né, Tatiana? E me diz uma coisa, a busca por ativos naturais, veganos, está mudando a forma como as farmácias trabalham a manipulação? Eu acho que cada vez mais a gente tem se desenvolvido para atender um leque maior, né? Um público mais crítico, um público com mais conhecimento. Então, hoje em dia, é muito engraçado que não era o cenário há 10 anos atrás, que foi quando a gente chegou aqui em Araçatuba. Esse ano a gente faz 10 anos de fitofarma aqui. Ai, que legal, parabéns. Obrigada. E hoje o público chega muito pronto. O público chega, assim, discutindo comigo coisas técnicas que há 10 anos atrás eles não discutiam. Então, essa é uma tendência dos nossos fornecedores, né? E acaba chegando na gente também. Eu acho que da legislação também, eu vejo um futuro em que eles vão afunilar cada vez mais para a gente conseguir atender mesmo, sabe? Esse público mais crítico, com mais conhecimento, que já tem discernimento das coisas, já tem uma... já vem com a informação pronta. Já vem com a informação pronta, exatamente. E a gente tem trabalhado isso no dia a dia, sim. A gente tem trazido, como eu te falei, insumos, né, com selos, né, veganos, as cápsulas também, que cada vez mais tem mais tecnologia para excluir pigmento, por exemplo, né? Hoje, eu não sei se você sabe, mas a gente tem cápsulas assim de clorofila, de tapioca, que assim, põe na boca e derrete, não tem a parte de metabolização, não tem a questão de corante, sabe, de pigmento. Tem muita gente que tem alergia a pigmento e não sabe. A minha mãe, ela tem muita dificuldade em tomar medicamento com cápsula, porque a cápsula, ela fala que faz mal pro estômago dela. Uhum. E aí, nesses casos em que a pessoa tem problemas gástricos, a gente tem a alternativa das cápsulas revestidas, que são as cápsulas que passam íntegras pelo ácido do estômago e elas abrem no intestino. Então, é uma opção. E aí, a pessoa não fica com refluxo, sabe?
Ou mesmo com dor no estômago, assim? Isso mesmo. Ah, entendi. Uma área que é bastante também comentada nessa parte da manipulação é a do emagrecimento. O que as pessoas têm buscado e quais são as tendências atuais nessa área? Os nutracêuticos, eles vieram para ficar, assim. O que eu também sempre discuto com os pacientes é o seguinte: o básico, ele tem que estar sendo feito. A gente trabalha com formulações para ajudar, né, as pessoas, mas a gente não faz milagre. Então, vamos lá, toda vez que chega um paciente com essa expectativa, eu tento alinhar essas expectativas para entender, olha, você pratica atividade física? É primordial que isso aconteça. Você faz uma dieta saudável? Também. E aí os nutracêuticos, eles são um plus, a cereja do bolo. Eles ajudam na questão de melhorar o seu metabolismo. Então tem gente que tem um metabolismo basal, assim, inexistente. Muito lento, né? Muito lento. A gente consegue ativar isso. A questão da queima de gordura, a questão da... Hoje em dia, acho que o top, assim, as pessoas reclamam muito de compulsão, sabe? Eu não sei porquê, mas eu quero comer o dia inteiro. A gente tem inúmeros ativos que conseguem auxiliar essa pessoa a ter mais a sensação de saciedade, ter mais a sensação de saciedade, de controlar essa ansiedade. Hoje, lá na Fitofarma, a gente tem um queridinho, assim, que é um produto que a gente consegue indicar para diversos públicos e que é seguro, né? Não vai ter nenhum problema, ao contrário de uma cafeína, por exemplo. É o shot que a gente faz, o shot de carnitina com morosil. Então, ele acelera o metabolismo, né? Eu sempre falo para o paciente tomar em jejum, porque ajuda naquela disposição da manhã também. E ele ajuda na quebra de gordura, né? Na lipólise. E aí eu acho que é muito legal, porque a pessoa não precisa ficar tomando cápsula, que às vezes é meio ruim, né? Nem todo mundo gosta disso. É um shotzinho pronto, ele é líquido, e aí a pessoa só abre um por dia, toma e vai pra vida. É um vermelhinho, não? É. Mostra aqui, o Jonathan acho que tá mostrando esse, não é? Jonathan no Instagram aqui. Peraí que ele abriu. Esse aqui, ó, aquela ajudinha para o projeto verão. É esse mesmo. É esse aqui? É esse mesmo. E o sabor dele é gostoso? É gostoso. Ai, tem muita gente aqui no próprio Instagram perguntando como é que faz para adquirir, o valor. Aí você liga lá na Fitofarma depois e tira suas dúvidas para ver se também a pessoa pode, né? Apesar de não ter muito efeito colateral, para saber certinho aí. Ai, já fiquei interessada. Tatiana, tem alguma coisa para ajudar a pessoa a ir para academia? Para dar aquela disposição para ir para academia? O Jonathan tá fazendo um sinal aqui que essa pergunta é para mim mesma, né, Jonathan? Eu tô dando minha cara a tapa aqui, né? Os famosos pré-treinos, né? A gente faz isso diariamente. A gente tem... E aí é legal a gente ter essa troca com o paciente, do paciente chegar, né? Igual você falou, liga lá. A gente conversa com o paciente, tanto os atendentes, nós somos em 4 farmacêuticas lá, então a gente consegue ter esse contato mais próximo para entender, qual que é a sua questão, porque tem alguns pré-treinos que funcionam, né, para alguns pacientes, outros não. Então a gente vai ajustar aquela demanda daquele paciente, né? A minha demanda é uma que faça eu ir pra academia, porque se eu chegar lá, eu faço o exercício direitinho. Eu preciso de uma disposição pra botar a roupinha e ir até lá, entendeu? É quase um milagre. Vontade, né? Não tem força de vontade em cápsula ainda, né? Em cápsula não. Ai, que pena. Uma outra área que todo mundo reclama bastante, precisa de ajuda, é em relação ao sono. Então, muita gente fala sobre insônia e é muito comum a gente escutar. Eu não quero tomar remédio para dormir eu tenho medo de ficar viciado, condicionado, ou tenho medo de tomar um remédio mais forte, como por exemplo o clássico Zolpidem, que deixa o povo maluco, faz compra na internet, come, fala com as pessoas, manda mensagem, no outro dia não lembra nada. Verdade. Então, tem alguma opção dos manipulados para quem deseja ter um sono mais tranquilo, melhor, com mais qualidade? Sim. Hoje a gente já tem uma gama de produtos naturais muito bons para fazer o desmame desses pacientes, né? Os médicos têm feito muito isso, desmamar esses pacientes desses medicamentos tarja preta, que agem no sistema nervoso central e que a gente sabe que não são bons para consumo, assim,
eterno, né? Tem gente que acha que mas é bem perigoso, né? Então, hoje em dia, a gente já tem diversos ativos mais naturais e que dão essa sensação. A gente tem que trabalhar duas coisas, a indução do sono, então a gente tem ativos para induzir o sono, para dar sonolência, e tem ativos para melhorar a qualidade do sono, né? Que é o caso da melatonina, por exemplo. A gente faz muita melatonina, sublingual, goma, cápsula via oral. Mas tem algumas opções, sim. É muito importante a gente sempre perguntar para o nosso médico se aquele medicamento, aquele cosmético tem uma opção de ser manipulada. Isso acontece bastante no caso dos cosméticos para a pele, da dermatologia. Às vezes você vai comprar um produto que custa R$300, já aconteceu isso comigo, e não fazia efeito, não serviu para nada, foi um dinheiro jogado fora. E às vezes tem uma opção de manipular, que nesse caso acaba sendo sim mais em conta, sim, e mais eficiente. Os cosméticos manipulados, geralmente eles têm uma validade um pouco menor, o que estimula a gente a usar certinho, porque sabe que vai vencer logo. Mas por que isso acontece? Por causa dos conservantes, de outras coisas assim? É porque sempre que você trabalha com cremes, né, o creme vai água, ou algumas formulações com água, a tendência é que a estabilidade diminua mesmo por conta da contaminação microbiológica. Por mais que em alguns casos exista a questão do conservante, em relação à cápsula é menor mesmo. E existe uma legislação. Por exemplo, as pessoas perguntam muito a respeito da validade, né? A gente tem por padrão em produtos sólidos, que são as cápsulas, a validade de 6 meses. E em produtos tópicos, né, os dermatos, a validade de 4 meses e para alguns ainda são 2 meses. Mas é porque existe uma legislação que nos obriga, né, a ter essa questão das validades. E no caso dos cosméticos, eles são mais instáveis mesmo. Porque a maioria das vezes tem a agregação de ácidos, por exemplo, e deixa o meio ali mais instável. Então, é por isso que a gente precisa diminuir a validade. E eu acho que é uma boa mesmo, igual você falou, porque às vezes as pessoas compram um creme lá e guardam na gaveta. E assim, se o médico, se você foi ao médico, ele te prescreveu e ele te passou um tempo de tratamento, é mais do que lógico que você cumpra com esse tratamento para você ter o resultado que você quer, né? E também uma coisa que eu observo bastante atualmente é muita gente que tem alergias, principalmente na pele. Uhum. Alergia a sabonete, alergia a shampoo, condicionador, alergia a desodorante. Os manipulados podem ser uma boa opção para quem é alérgico? Podem, porque a maioria das bases hoje em dia elas já são hipoalergênicas e quando elas têm o selo de hipoalergênico, quer dizer que ela já passou por testes específicos para isso, tá? Para alergia. E aí outra coisa é que, em muitos dos casos, a gente consegue fazer esse rótulo limpo que eu te falei. Usar o mínimo de substância química possível, o mínimo de conservante, apenas o ativo que o médico prescreveu mesmo. E assim a gente consegue minimizar. Por exemplo, a fragrância, as pessoas não imaginam, mas muitas das pessoas elas têm alergia ao cheiro, à fragrância. Então, sempre que é tratamento dermatológico, a gente até sugere para os prescritores tirarem essa questão do cheiro, né, da fragrância. Tudo bem que existem alguns cremes que a gente precisa ser cheirosinho, né, principalmente porque vai passar na face. Mas quando é tratamento mesmo, com ácido, assim, a gente tenta isolar essa questão do cheiro para diminuir as chances do paciente desenvolver alergia. Teve uma última pergunta que é uma curiosidade mesmo. Já teve algum pedido inusitado ou curioso de algum cliente que você fala, nossa, isso foi muito diferente, mas depois até deu certo e entrou na linha, assim, da farmácia? Ai, de cabeça agora, eu não vou lembrar, mas as pessoas aparecem com umas peripécias, viu? Às vezes... Ontem mesmo, uma pessoa, eu nem vou colocar em pauta aqui qual que era a substância, mas é uma substância que a dosagem dela é muito alta. E a pessoa queria fazer numa dosagem muito baixa para uso sublingual. Aí a gente explicou para ela, olha, a dose usual desse produto é tal. Se você fizer essa dose em sublingual como você está pedindo, você vai ter que tomar 100 comprimidos para atingir a dose. Ah, entendi. Então, assim, às vezes por falta de conhecimento mesmo, sabe? Mas aí eu consegui conversar com ele e alinhar, assim.
esse tipo de coisa é comum, às vezes, a pessoa querer Sim. chegar lá e falar, eu quero fazer tal fórmula nesse miligrama e... Sim, minha prima tá usando um chá de não sei o quê. E aí, tá, mas o que tá acontecendo com você? Que não a sua prima. Aí tá, e aí a gente conversa e a gente tenta chegar num acordo com o paciente. Existe muito isso, sabe? Minha vizinha, meu primo, e as pessoas precisam entender que medicamento não é brincadeira, né? Por mais que seja natural, por mais que seja fitoterápico. Exatamente. Existe ali uma questão, uma ação terapêutica e que pode causar algum dano. Então, a gente precisa entender que o remédio do vizinho não é o mesmo que o seu, assim, sabe? Tatiana, então a habilidade da comunicação é muito importante na farmácia também, né? Não, sim. Imprescindível. A gente conversa diariamente, tanto com os pacientes, internamente, que a gente precisa ter uma comunicação alinhada para que as coisas saiam da melhor maneira possível. Com os prescritores, eu converso muito e eu acho muito importante, porque senão a gente acaba se perdendo ali no tratamento. Eu já cheguei em diversas melhorias assim para os pacientes, só trocando uma ideia com o prescritor. Olha, você me mandou essa prescrição aqui, mas se a gente fizer esse ajuste, eu acho que o paciente vai conseguir aderir ao tratamento melhor. Então, assim, a comunicação é primordial. Muito obrigada, Tatiana, por aceitar o nosso convite. A Tatiana, que fez 2 anos de jornalismo, desistiu, virou farmacêutica, empresária de sucesso, aceitou nosso convite. É a sua primeira entrevista? Não, eu já fiz algumas. Já fez? Já. Então, ela falou pra mim que tava nervosa, então ela foi muito bem. Mas muito obrigada por ter vindo. Quando tiver uma grande novidade, manda mensagem, volta aqui para falar com a gente, que é um serviço de utilidade pública. Sim. E eu vou aproveitar para mandar um abraço para Maria Eduarda, que sempre me atende muito bem, viu? Tá de férias agora. Ela tá de férias? Tá então de férias. Fala para ela depois que eu mandei um abraço. Pode eu não deixar. conhecia a Tatiana, mas eu ando manipular algumas fórmulas lá na Fitofarma, e a Maria Eduarda, que geralmente me atende Sim. muito bem, viu? E muito rápido também, viu? Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Agora são 9 horas e 27 minutos. Jornal da Manhã, Araçatuba.